Mateus, capítulo 11, verso 28. Diz assim, a eterna palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Amém. Quero falar com você sobre esse convite que Jesus nos faz. Um convite irresistível. Um convite ao alívio. Um convite ao descanso. Um convite especial. E todo convite, não sei se você já recebeu, com certeza deve ter recebido, não sei a quantidade de convites que você já recebeu. Convites de casamento, convites de chá de bebê, né? Convites de chá de revelação, agora está na moda o chá de revelação, né? Convites de formatura, convites para eventos, churrascos, aniversários. Uma infinidade de convites nós recebemos durante as nossas vidas. E todo convite, note bem, veja se não é verdade. Todo convite tem três coisas. Todo convite, ele tem um endereço, o local onde vai ser o evento para o qual você está sendo convidado. Todo convite tem uma promessa, uma expectativa, algo que te chama para aquele evento, para estar naquele local, naquela hora marcada. Então, vamos pensar aqui num convite de casamento, um convite de formatura. Então, alguém está se formando. Essa é a promessa. Vai ter alguém formando lá. Ainda não aconteceu, é apenas uma promessa. Um convite de casamento. Vai ter alguém casando. Mas não é ainda um fato, é uma promessa. Porque você pode chegar lá na igreja, o noivo pode estar lá na frente, e de repente, todo mundo lá, as famílias, as testemunhas, os amigos, tem comida, tem bebida, está tudo certo. Mas de repente, quando tocar o tan 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 tan, pode ser ainda que não haja casamento. Sim ou não? Porque o casamento de fato só acontecerá quando os dois disserem sim. Então, quando você recebe um convite e vai a um evento que tem um endereço marcado, que tem uma hora marcada, você vai por causa de uma promessa. Foi-lhe prometido algo naquele lugar e naquela hora, mas aquele algo ainda não aconteceu. No ato do convite é apenas uma promessa. E se você crê naquela promessa, não, eu vou lá porque vai ter uma formatura. Não, eu vou lá porque vai ter um casamento. Não é possível que eu vou chegar lá e a noiva vai deixar a gente lá tudo esperando, e na hora do sim ela vai dizer não e vai sair correndo. Não acredito. Então a gente, ao aceitar um convite, quero lhe chamar a atenção. Nós prestamos a atenção em três coisas. Onde será? O que terá? E por que devemos ir? Uma motivação.
Então, todo convite tem um endereço, todo convite tem uma promessa, e todo convite tem um motivo. Por que ir lá? Para que ir lá? E quando você observa essas três características, aí é que você decide se aceita ou não o convite. Um grande amigo meu, amigo de infância, há uns meses atrás, se casou. Um casamento a 600 quilômetros daqui. Eu queria ir no convite, eu queria aceitar aquele convite, queria ir no casamento do amigo, claro que eu queria. Mas essas três características do convite não bateram com a minha possibilidade de ir. O endereço não me favoreceu, eram 600 quilômetros. A data não me favoreceu, porque no dia eu tinha já marcado um outro compromisso. A promessa que estava sendo feita me chamava a atenção, era um casamento de um amigo, claro que eu queria participar daquele momento, e o motivo para estar lá era a amizade que eu tenho com ele. Então eu queria estar lá, eu tinha um motivo, eu acreditava na promessa, mas o endereço e a data não me permitiram estar lá. Às vezes, acontecem algumas coisas e nós somos convidados para algumas coisas dentro das nossas casas. Vai vir alguém, vai ter uma visita, nós vamos queimar uma carne, nós vamos fazer... Não sei. Tem gente que recusa convite para participar de coisas dentro da própria casa. Ou você nunca deu uma escapadinha para não participar de algumas coisas? Para não ter que olhar na cara de algumas pessoas. Ou você nunca inventou um outro compromisso fictício para justificar a falta de motivação que você tinha para aceitar um determinado convite? Porque é assim. É assim. Toda vez que recebemos um convite, essas três características precisam estar alinhadas para que possamos tomar a decisão de aceitar ou recusar o convite. E não se enganem, todo convite tem uma resposta. Os que vão na formatura, os que vão no casamento, disseram sim ao convite. Os que não vão, disseram não. A evidência de aceitar um convite é estar no evento para o qual você foi convidado. Não adianta você dizer, sim, eu vou, se no dia, na hora, na data e no lugar marcado, você não estiver lá. Você está dizendo com isso, eu não aceitei o convite. Eu até queria, como no meu caso do casamento do meu amigo. Eu disse sim para ele. Claro, você vem no meu casamento, Manu? Claro que eu vou. Só que eu não pude ir. Então, quando que ele recebeu de fato o meu não para o convite? Quando ele olhou e na igreja eu não estava lá, ele percebeu. Infelizmente, Manu disse não para o meu convite. E quando a gente diz não para um convite, é sempre por pelo menos uma dessas três características. Ou o endereço, o lugar não é possível para nós, ou a promessa que foi feita, não há da nossa parte uma crença, ou o motivo para estar presente não é suficiente para nos fazer decidir. Portanto, se esse convite de Jesus é um convite normal, se esse convite de Jesus é um convite como outro qualquer, ele obrigatoriamente tem essas três características. Então quero pensar com você no endereço, no local desse convite, na promessa desse convite e na motivação desse convite.
Em primeiro lugar, o local do convite é o próprio Senhor Jesus. Porque ele diz: vinde a mim. Então, onde é o lugar do evento? É nele. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo é diferente de com Cristo. Uma vez na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, como você provavelmente foi cumprimentado por mim ao chegar, abracei um adolescente e ele estava visitando a igreja, e eu sabia que era visitante, eu era pastor da igreja. Abracei ele e falei: e aí, meu filho, quando é que você vai tomar uma decisão com Jesus? E aí ele falou: ô pastorzão, tamo junto. Falei: opa, beleza. E a decisão, quando é que vai sair? Não, pastor, eu tô com Jesus. Eu falei: não adiantou nada. Que isso, pastor? Se com Jesus não adianta. Falei: o segredo não é estar com Jesus, o segredo é estar em Jesus. É diferente. É diferente. É uma sutil diferença, mas que faz toda a diferença. Portanto, o endereço desse convite é o próprio Jesus. Jesus não nos convida para um lugar. Sabe por que Jesus não nos convida para um lugar? Porque Ele não está preocupado com a localidade, com a geografia, com o requinte. Ele não está preocupado se o banco é de madeira, se é cadeira de plástico, se tem ar-condicionado ou ventilador, se tem um som digital, ou se é alguém falando com o próprio gogó em cima de um banco numa praça pública. Quando ele foi questionado sobre o lugar certo da adoração, ele respondeu àquela mulher de Samaria: nem em Jerusalém e nem no Gerizim, porque não é o lugar, é a maneira de adorar. E o meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que Ele não nos convida para um lugar, Ele nos convida para um relacionamento. Vinde a mim. É nele, é junto dele, é também com ele. É ele em nós, e nós nele, sendo um, como ele e o Pai são um. Esse é o convite, para ir a ele. Não é um lugar, não é um endereço. Você pode buscar, mas não vai encontrar no GPS, porque o convite de Jesus é para um relacionamento com Ele. Por isso é um convite irresistível. Você não pode resistir a um convite que não exige de você sair do seu lugar, porque não é um lugar. Então você pode fazer onde você estiver, basta que você, pela fé, vá até Ele. E Ele, que sonda e contempla o seu coração, pode, no lugar em que você está, ter um relacionamento contigo. Portanto, o endereço é Jesus, o lugar é Jesus, o local é o Cristo, é vivendo, se relacionando na intimidade com Ele, que nós aceitamos esse convite. Em segundo lugar, todo convite tem uma promessa, e a promessa dele é o descanso, o alívio. Vinde a mim todos. Note a característica universal do convite. Jesus não tem panelinhas, Jesus não tem preferidos, Jesus não tem os seus. Jesus faz um convite a todos. Vinde a mim todos. Os que estão cansados, sobrecarregados,
se você se sente pesado, se você sente que a sua vida está engastalhada, se você sente que você está como aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo, e você se cansa, e você não produz e não chega a lugar nenhum. É para você esse convite, para que nele você tenha alívio, porque é exatamente como termina o verso 28. Vinde a mim. Então o endereço do convite é nele. Vinde a mim todos. Então esse convite é para todos nós. Se estivermos cansados, sobrecarregados e reconhecendo que precisamos da ajuda dele. E a promessa desse convite é o alívio, pois ele diz no final do verso 28: eu vos aliviarei. O endereço, a promessa e o motivo. O endereço é Jesus. A promessa é o alívio. O motivo é estarmos cansados e sobrecarregados. Aleluia. Noite de salvação na casa do Senhor. Foi por isso que nós oramos. É para isso que estamos aqui. E Ele nos convida para o alívio, Ele nos convida para a vida eterna, Ele nos convida para uma vida plena, abundante e abençoada. Receba e aceite este convite, porque ele é irresistível.